Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma revista de imprensa, a revista da semana, nacional e internacional, com o meu amigo Pedro Correia. É mais uma ligação em direto, como fazemos todas as sextas-feiras ao Dubai, aos Emirados Árabes Unidos. O Pedro já está lá radicado há alguns anos, está no Al Wasl e também colabora nas transmissões televisivas e, portanto, é sempre um prazer recebê-lo e é sempre um prazer este espaço que se tornou habitual e que já tem também os seus seguidores habituais à sexta-feira, ao meio-dia. Pedro, bem-vindo. Olá, Remo, e boa tarde também a todos os que nos seguem em direto do quentinho do Dubai com 38 graus. Da canícula, não é? Portanto, Da canícula. Nós esta semana tivemos aqui o Rui Gomes também, não é? Que está aí na equipa técnica do Pedro Emanuel, que dizia exatamente aquilo que tens dito aqui todas as sextas-feiras, que está atrasado o regresso, mas que é difícil de dizer que vai acontecer porque há uma série de contingências, nomeadamente meteorológicas, e o Helder Barbosa também esteve aqui, passou pelo teu clube lá, o Assel, a dar o exemplo de que num treino quase que desmaiava, para explicar que isto de regressar nos Emirados não é a mesma coisa de pensar num regresso no futebol europeu, não é? Sim, sem dúvida, é um contexto completamente diferente e de facto a partilha do Helder foi interessante nesse sentido. Eu já conhecia a história, obviamente, e eu acho que ele foi das primeiras pessoas com quem ele desabafou a esse respeito, falou comigo, porque o Helder, como sabemos, é um jogador muito de explosões, não é? É muita característica dele, e as explosões aqui é preciso dosear, porque senão não há oxigênio que chegue para fazer combustível, não é? É de facto muito complicado. Eles mesmo na pré-época, normalmente numa situação normal em agosto, treinam à noite, treinam a horas bastante tardias, mas é como já referi anteriormente, aí a temperatura desce um bocadinho, mas a umidade sobe de forma vertiginosa e depois o jogador quer respirar e está a respirar basicamente a água, não é? Porque não tem oxigênio, mas foi uma partilha engraçada, assim, e de facto vai-se entendendo um bocadinho como as coisas funcionam por aqui, não é? O Rui Gomes também já disse que está previsto já uma abertura de fronteiras, não é? Paulatinamente as coisas tendem a voltar ao normal, não é? Sim, aos pouquinhos as coisas vão aliviando um pouco em termos das medidas restritivas que eles tinham. Os números continuam a subir na ordem mais ou menos dos 500 por dia, mas também por outro lado a verdade é que as coisas não estão a sair de mão, aparentemente pelo menos as coisas mantêm-se sob controle, o número de recuperados é enorme também, o número de testes é enormíssimo, portanto eu creio que no geral as coisas estão a correr bem e o que é facto é que ao longo destas últimas 2 semanas pelo menos já começam a haver uma série de medidas no sentido de voltarmos não totalmente à normalidade, não é esse ainda o caso, mas começarmos a aliviar um bocadinho as medidas e pronto, e vamos ver agora nas próximas semanas se esta toada se mantém ou se há algum tipo de regresso ao lockdown, não é? Mas neste momento a realidade que temos é essa, vamos ver agora para junho, porque neste momento estamos no Ramadão, eu não creio que eles possam alterar grandemente as medidas, mas em junho poderemos já ter outro tipo de novidades, nomeadamente no que diz respeito às fronteiras, sim. Eu, entretanto, esta semana até vi uma notícia interessante de uma empresa portuguesa que estava a produzir uma série de cabines de desinfecção para clubes, precisamente dos Emirados e da Arábia Saudita, etc. Porque eles também há essa questão do poder económico e o que há de melhor no mercado eles também querem. Tu já falaste da questão dos testes para realmente terem a certeza, dentro daquilo que é possível, de que é tudo feito em segurança. Ora, Pedro, este é realmente também o tema forte aqui em Portugal, porque fala-se do regresso e do aprazado regresso do futebol, sendo que me chamou a atenção esta semana com aquele protocolo da DGS que levantou muitas questões, enormes questões, principalmente aos profissionais, e que foi muito criticado por alguns treinadores de futebol português, José Gomes, por exemplo, à cabeça, mas tivemos o secretário de Estado do Desporto, o próprio João Paulo Rebelo, a dizer: vamos regressar, mas podemos não regressar. Portanto, que era aquilo que nós já tínhamos falado aqui, ou seja, está marcado o regresso, toda a gente quer o regresso, apesar de ser muito mau o futebol sem adeptos, mas é a realidade que temos, mas mesmo o governo coloca aqui um X naquilo que temos falado ao longo destas semanas. É preciso ir avaliando continuamente para ter a certeza absoluta que, no fundo, se minimiza o risco. Ainda mais quando o protocolo diz que a responsabilidade fica do lado do atleta, não é? E que as seguradoras não querem, naturalmente, cobrir uma situação de infecção.
Claro, não é como dizes, o protocolo é de facto um pouco complexo de aplicar, não é fácil de aplicar, mas eu creio que até mais complicado do que eventualmente o não regresso, esse até acabaria por ser dentro daquilo que temos neste momento a saída limpa, digamos assim. Para mim o que me preocupa mais é o recomeço e depois a paragem, algures. Aí é que pode ser uma confusão dos diabos, não é? Porque neste momento, pronto, temos a perspectiva do regresso, estamos a ter alguns casos, o que também as pessoas da área da saúde dizem que é normal, que se detectem alguns casos, e ainda estamos a 2 semanas de acontecer o regresso das competições. A mim o que me preocupa é, e porque o risco é de facto alto, como todos sabemos, é havendo o recomeço das competições, se depois começarem a haver muitos casos, o que é que vai acontecer e o que é que depois daí virá em termos de confusão no futebol português, que já é fértil em confusões, como sabemos, não é? É verdade, e olhando para as primeiras páginas de hoje, Pedro, vem aí mais algumas. Porquê? Porque tem aquela questão dos estádios de nível 1, nível 2 e quem joga aonde. Nós até já no programa de segunda-feira passada, Tertúlio Ataque, tínhamos brincado com isso, de fazer, por exemplo, um jogo do Guimarães em casa do Boa Vista, o Boa Vista no Vitória, ou um Porto Sporting no Estádio da Luz. Ora, por causa disso tudo, porque era possível, mediante o protocolo que estava a ser desenhado, a capa do Jornal A Bola diz que o Benfica não quer jogar no Dragão, recusa a hipótese de um encontro com o Rio Ave ser em casa do Futebol Clube do Porto, como chegou a ser falado. Águias entendem que o Futebol Clube do Porto também não deve ir à Luz. Alvalade e Braga igualmente vetados. Moreirense atuará em Guimarães. Sporting Clube Braga fecha-se num hotel por tempo indeterminado. E deixa-me enaltecer, isto é uma opinião pessoal, que me parece que é esta mesmo a melhor decisão que os clubes podem tomar. Já aqui falamos, fazer os jogos que faltam no tempo que falta com o grupo de jogadores, de staff num local todo junto para evitar qualquer tipo de situação para as famílias e toda a envolvência da vida dos atletas e dos treinadores. Sindicato propõe seguro de vida para proteger os jogadores do Covid-19, até porque realmente é uma questão que tem sido levantada. Eu e o Pedro falamos aqui há várias semanas já da questão dos seguros, quando ainda não era falada, e depois Pedro também na capa do Jornal do Jogo, para juntarmos aqui, Marítimo ameaça impugnar o campeonato, diretor desportivo e presidente não admitem sequer jogar fora dos barreiros, e também a questão do sindicato propor seguro de vida de Moreirense mudar-se para o estado do Vitória de Guimarães. Ora, muito bem, já sabe a Bessade e o Santa Clara também, e provavelmente o Vitória de Setúbal na cidade do futebol, Famalicão no estádio do Gil Vicente, Moreirense para a casa do Vitória. Há aqui uma série de contingências, mas lá está, quando entram os grandes isto muda de figura e de que maneira. O Benfica já disse claramente que não aceita jogar no Dragão, não quer o Futebol Clube do Porto a jogar na Luz, provavelmente o Futebol Clube do Porto também não vai querer, e o Marítimo, que isto é a questão que eu também pego, o Marítimo que não aceita jogar fora dos barreiros, com uma situação, porque tem um estádio de nível 1, é do grupo de estádios de nível 1 do futebol português, e o Marítimo, quanto a mim, bem, diz, ok, se o protocolo é os estádios de nível 1, nós temos um, mas depois entra aqui a questão das viagens, não é? Isto vai ser muito complexo, é mais um problema para resolver, como tu dizias, no futebol português pródigo nestas coisas. Vai ser de facto muito complexo conseguirmos acolher estes requerimentos todos, digamos assim, não é? Um não quer ir ali, o outro não quer vir aqui. De facto, é como dizes, a pretensão do Marítimo, a meu ver, é bastante legítima, de facto, porque se a regra diz que são estádios de nível 1, eles têm um estádio de nível 1, faz sentido. Agora, tem a questão das viagens, tanto do Marítimo, não é? Neste caso, o Marítimo vai ter que estar sempre a viajar, vai fazer 5 viagens, 4, 5 viagens, pelo menos. E tem depois as viagens das equipas à Madeira, porque o ideal, de facto, como disseste bem, foi o que o Braga fez, ou o que o Braga está a fazer, fecharem a equipa e o staff num hotel e tentarem gerir assim. Portanto, eu creio que, indo de encontro àquilo que a DGS determinou, essa é capaz de ser, de facto, a melhor opção. O grupo todo de pessoas que trabalham na Operação Futebol ficam ali do primeiro período de treino até o fim do último jogo, e acho que, por muito que custe, mas, por exemplo, aqui há dias um grande treinador dizia que quem vai a europeus e mundiais fica fechado 2 meses e leva isso com naturalidade. É um período excepcional, não é?
E é como diz, é um período excepcional, portanto, e de facto eu creio que essa ideia foi boa da parte do Braga. Agora, a questão do Marítimo é de facto neste momento a mais complexa, porque mesmo a questão do Porto e do Benfica, pronto, há outras É aquelas alternativas que que se em fiam última pelas análise. dos Sim, grandes, não é? em Deixa-me última só análise dizer pode-se usar. e agradecer aqui à equipa de comunicação do Belenenses Futebol SAD que nos está a acompanhar, um abraço para eles também, e o facto de em direto darem esta informação, portanto um abraço e obrigado por isso. Acabaram de oficializar os jogos na cidade de futebol, que também é uma excelente alternativa, portanto para Santa Clara, para Belenenses SAD e segundo consta provavelmente para o Vitória de Setúbal, mas realmente continuando no que estávamos a dizer, aliás, podemos juntar esta questão, realmente a cidade de futebol está preparada e apresenta aqui uma série de condições. É evidente que isto levantou outros problemas do futebol português, que é os clubes do Campeonato de Portugal que dizem, ora bem, dá para o futebol profissional, não deu para os 6 jogos do play-off do Campeonato de Portugal, portanto isto vai ser sempre um rolo compressor de problemas. Mas como estamos a falar da questão do Marítimo, tendo em conta que o protocolo fala do nível 1, como tu dizias, é legítima, digamos, a aspiração do Marítimo de jogar em casa, por outro lado a questão das viagens, e eu volto sempre ao mesmo, até quando falamos da comunicação do Sporting. Às vezes a pré-comunicação, aquela que se faz à partida, é a mais importante de todas, porque se o protocolo dissesse estádios de nível 1 no continente, o assunto estava resolvido, mas como não diz, dá asa a esta situação e até a ameaça de impugnação do campeonato. Pois, e há pouco falavas também do Campeonato de Portugal, e tiveste esta semana mais um programa sobre o Campeonato de Portugal, e temos falado muito ao longo das revistas de imprensa nas últimas semanas, do luto desta época, e de facto há ameaças de vários lados de recurso a tribunais, e com alguma legitimidade, diga-se. Na minha opinião, com alguma legitimidade. Portanto, e o Marítimo agora também joga essa carta, é como dizia bem, a regra é clara, é um estádio de nível 1, eles têm um estádio de nível 1, portanto, isto vai ser muito complicado descalçar essa bota, é mais uma bota difícil de descalçar, a juntar a todos os outros requerimentos, digamos assim, dos grandes, não joga aqui, não joga ali, ainda não ouvimos o Sporting, às tantas o Sporting também, porque o Sporting está a discutir com o Braga o terceiro lugar, também podem nesse aspecto, não queremos ir jogar a Braga com o Guimarães, ou não queremos ir jogar a Guimarães com o Braga, o que seja. Podem haver aqui mais requerimentos a virem para a mesa e obviamente que é uma equação muito difícil de resolver, sendo que o principal problema continua a ser a questão do vírus e da evolução nas próximas semanas dos casos detectados. E o que é que vai acontecer? Eu continuo-te a dizer, recomeçando a competição e havendo um número de casos que afete de forma grave o normal, muito entre aspas, obviamente, desenrolar da competição, eu creio que aí é que vamos estar perante um cenário caótico, eventualmente. Tu tocaste há pouco no assunto que eu não queria deixar passar aqui em claro, porque temos falado muitas vezes, e aliás, dos locais onde se tem mais falado do assunto tem sido aqui, e serve também para reflexão, que é, ao recomeçar, que fique também por demais claro para todos quais são as regras se existir interrupção, porque ainda agora Pinto da Costa esteve na reunião com Marcelo Rebelo de Sousa e falou disso. Nós já tínhamos falado aqui anteriormente e avisado, entre aspas, quem somos nós para avisar, mas somos alguém para refletir, para a situação que poderia ser criada num cenário de interrupção com alterações na tabela que tenham influência, por exemplo, no primeiro lugar, no terceiro lugar, no quinto lugar ou nas descidas, não é? E então aí é que vai ser, não é? Então aí é que a confusão vai escalar e depois então aí é que os recursos aos tribunais e essas coisas não vão dar sossego. Pronto, é a minha opinião, também vale o que vale, mas eu desde o início que digo isto devia já ter parado e estar-se a pensar na próxima época. Sendo assim, estando perante esta realidade, agora é estarmos todos na expectativa, sendo e ser que claro, não é? Ser claro, o que é que vai acontecer? Estamos a 2 semanas do início da competição e a quantidade de confusão que já está a haver não augura nada de bom. Ainda faltam 2 semanas para começar, ou para recomeçar, portanto, ainda faltam mais 2 meses até eventualmente a correr muito bem, as coisas terminarem. Não sei, sinceramente não sei como é que vai ser, mas estou com receio que vamos estar perante situações muito complexas.
Pedro, já agora, e por fazermos a revista da semana, o mundo todo está quase a olhar para a Alemanha, porque vai ser a primeira a arrancar e é quase o tubo de ensaio, não é? Digamos assim, porque primeiro há uma coisa que é verdade, vai bater os recordes, segundo consta, e segundo os estudos dos entendidos, recordes a nível de audiência televisiva, espera-se 1.000 milhões de espectadores a ver os primeiros jogos da Bundesliga, e é normal que está tudo com uma fome de futebol tremenda, e com o campeonato da Bielorrússia, da Coreia do Sul, com todo o respeito, não conseguiu resolver. A Bundesliga já tem outra atratividade. Houve esse lado, até foi a equipa do Bayern de Munique, a equipa de trabalho, que disse que estima que sejam batidos esses recordes, mas é um tubo de ensaio para isto tudo, não é? De procedimentos, o que é que pode acontecer, porque é a primeira a arrancar num país não é? Evoluidíssimo, portanto estará com os olhos postos do mundo, dos adeptos, por causa do jogo em si, mas também por causa de tudo isto. Sim, e também já alguém disse em Portugal, eu li declarações de alguém também a dizer que estavam a olhar para a Bundesliga, eu creio que foi a Ministra da Saúde, que disse que estavam a olhar para a Bundesliga para ver também o que é que vai acontecer. E é de facto, nós sabemos que os alemães têm essa característica, são extremamente disciplinados, extremamente metódicos normalmente, portanto ali normalmente não há facilidades. De facto, é um bom barómetro para vermos o que é que pode acontecer, porque se ali não correr bem, a probabilidade de não correr bem noutros lados é talvez ainda maior, porque eles são de facto muito rigorosos, muito metódicos, muito disciplinados. Tem um protocolo, eu estive a ver o protocolo alemão, aliás, o Mr. Luís Castro disse na Ucrânia estão a seguir exatamente o protocolo alemão, é um protocolo que vai ao ínfimo detalhe de que é que tem que ser feito em cada hotel em que as equipas estão, e portanto, é como tu dizes, correr mal ali é um sinal de alerta muito grande para toda a gente. Portanto, agora resta-nos esperar né, durante estes dias que vai reiniciar a Bundesliga, e vamos ver o que é que vai acontecer a nível de, principalmente logo a seguir à primeira jornada. Estou muito curioso para perceber a nível de testes que tipo de vírus, que tipo de quantidade de jogadores infectados vamos ter, para daí também perceber como é que se pode evoluir e como é que se pode lidar com esta situação, porque obviamente nós falamos disto e é uma situação que temos que comentar. Não é fácil gerir isto. Obviamente não é fácil gerir isto. Nunca ninguém passou por isto nos tempos modernos e não é fácil gerir isto. Eu percebo perfeitamente as contingências económicas, porque os clubes e as ligas estão em falta com as televisões, e as televisões são importantes para o sustento económico do futebol. Mas, por outro lado, temos aqui uma questão de saúde. Portanto, isto é, de facto, naturalmente é muito complexo e não há uma saída fácil para isto. Agora vamos ver. O facto de haverem ligas a começar antes podem nos dar uma ideia do que poderá vir a acontecer, mas eu estou com muito receio em relação à nossa liga, estou com muito receio principalmente das consequências disto, do que poderá vir daqui para o futuro de toda a competição, porque lá está, ainda nem sequer se deu o primeiro pontapé na bola e já está uma discussão sobre tudo e sobre nada, não é? E não é bom, não augura nada de bom, a meu ver. Pegando no que diz aqui o Rui Pedro Silva, que para quem não identificar imediatamente, tem aquele projeto fantástico de Vamos Falar de Futebol 10, e um abraço para o Rui por participar, que está aqui a dizer realmente, fala da Liga Alemã do ponto de vista da competitividade, abaixo do Bayern, da cultura desportiva, gestão desportiva e solidariedade, sem dúvida. E já agora perguntar-te isto, porque estamos a falar de cultura desportiva e em Portugal às vezes é um problema sério, em muitos capítulos, ainda ontem estivemos aqui a falar de futebol de formação e muitas coisas, e tem muito a ver com a cultura desportiva ou falta dela. Mas em relação à televisão, sendo também uma área que te apaixona, acreditas nisto que diz o Bayern, que vamos bater recordes, tendo em conta que o público não pode ir aos estádios e que vimos aqui de uma míngua, não é, de futebol, e que a Bundesliga é atrativa, não é? Portanto, que o mundo, digamos assim, vai se ligar às televisões para ver agora estes primeiros jogos? Sim, acredito que sim. Aliás, nós mesmo aqui nos Emirados, também a dada altura, quando o vírus começou a evoluir, nós também se discutia um pouco isso, de tentar aguentar, prolongar o máximo possível no tempo a liga, porque nesse caso seria das poucas ligas ativas no mundo. Obviamente que depois a questão da saúde pública falou mais alto, os últimos 2 jogos já foram à porta fechada e aquilo já foi apertado e já foi complicado, mas aventava-se isso precisamente nesse sentido, porque de facto não havendo oferta, ou pelo menos não havendo oferta neste caso de grande qualidade, porque é como disseste, a Liga da Coreia e a Liga da Bielorrússia são ligas muito periféricas. A Liga da Coreia, atenção,
tem algum interesse, tem jogadores e equipas interessantes, eles jogam connosco aqui nos Emirados, jogam muitas vezes connosco jogos amigáveis e pontualmente há o encontro nas competições da AFC. São equipas interessantes que jogam são muito disponíveis os jogadores, são muito dinâmicos, portanto tem algum interesse, não é propriamente uma liga muito fraca, mas obviamente não é uma liga alemã, nem um pouco mais ou menos. E, de facto, vai ser curioso também medir as audiências e perceber também já agora até que ponto para o futuro tudo isto não pode provocar uma mudança de paradigma a esse nível, no que diz respeito não aos direitos em si, mas à distribuição do sinal. Porque hoje em dia, com as plataformas que temos, por exemplo, na Quarentena da Bola, tu estás a usar aqui uma plataforma que serve para fazer broadcast, e há outras plataformas hoje em dia a nível de distribuição. O Facebook pode fazer broadcast de jogos, o YouTube, outras plataformas OTT, como o Fanseat, podem fazer a distribuição dos direitos para o mundo, bloqueando determinados países e desbloqueando outros, e isto também pode ser interessante a nível da evolução do negócio do futebol em relação às transmissões televisivas. Olhando para o futuro, pode trazer-nos aqui algo de novo que não estávamos na expectativa, pelo menos a curto prazo, não é? Pedro, porque estamos a falar nisso e lá está, nós gostamos de fazer a revista da semana aqui. Eu li esta semana no Jornal A Bola um editorial bastante interessante que tocava aqui em alguns pontos dos benefícios do futebol regressar, apesar dos riscos, não é? Do futebol regressar em Portugal. E um deles, deste regresso à Primeira Liga, que era apontado nesse editorial, era que era uma oportunidade quase única para a Liga Portuguesa ser vista em alguns países que normalmente não é, porque os direitos televisivos portugueses já foram vendidos para países periféricos, já falamos disso aqui, e do problema que isso representa, se calhar, para o futebol português. Mas, portanto, nesse editorial dizia-se, ora bem, em França não há futebol, na Holanda não há futebol, em Espanha está como está, em Inglaterra também ainda está um bocadinho confuso, mas independentemente disso, com a sede de futebol que se criou, que era uma oportunidade única para a nossa Liga ser vista noutros países. Tu acreditas que isso poderá acontecer? Por um lado, sim, mas repara, também o contexto em que vamos jogar é um contexto muito estranho, e eu não sei como é que estão os jogadores, qual vai ser a disponibilidade física e mental dos jogadores. Portanto, por visibilidade, até acredito que sim, que se consiga de repente, esporadicamente, ter mais visibilidade que noutras alturas, mas por outro lado, não sabemos até que ponto o próprio produto não vai estar inferiorizado em comparação com o habitual, que já apresenta alguns problemas. Na semana passada falamos sobre isso. Eu tenho sobre esse aspecto uma visão muito crítica. Eu tenho muita pena que não se tenha aproveitado o Euro 2016, que foi a 10 de julho de 2016, para a 11 de julho de 2016, a malta sair pelo mundo fora de malas na mão para vender os direitos para todo lado. Tenho pena, porque, pelo menos a minha perspectiva, que estou fora do país, é que nós até aquele momento éramos um país simpático de futebol, tínhamos um Cristiano Ronaldo que era o melhor do mundo ou entre os melhores do mundo, tínhamos um José Mourinho que era o melhor do mundo ou entre os melhores do mundo, mas era um pouco isso. A partir daquele momento, a bandeira agora vale, ou seja, o futebol português, o futebolista português no geral e o treinador português no geral tem uma atenção, um respeito que não tinha antes daquele momento. E hoje estamos em 2020, estamos quase 4 anos depois, e eu creio que se perdeu uma grande oportunidade de vender para fora, no mínimo de promover para fora, porque repara, tu fizeste-me essa questão a semana passada. Pode acontecer que não haja um país ou uma televisão fora de Portugal a atribuir-nos um valor que seja significativo ou que seja como, por exemplo, a Liga Inglesa que vende para a Ásia e só o valor das vendas para o exterior, nomeadamente para a Ásia, é um balúrdio. Até poderíamos não ter logo essa hipótese de chapa de termos um valor astronómico. Mas a promoção da Liga em si, a promoção do nosso futebol em si, creio que teria sido muito importante e continua a ser importante pensarmos nisso para o futuro, mesmo depois desta crise, de disponibilizarmos o nosso futebol, nem que seja em plataformas como o Facebook, como o YouTube, porque se pode bloquear em Portugal, e mandar para fora, nem que seja de graça numa primeira fase ou a valores muito baixos, para promover, para criar interesse, porque isso depois, mesmo a nível de sponsorização e de venda dos jogadores, que são
também duas vertentes muito importantes do nosso futebol e que podem e devem, a meu ver, ser potencializadas. Isso pode gerar negócio, pode gerar valor. Porque repara, neste momento a Emirates patrocina o Benfica, por exemplo, a Emirates é daqui dos Emirados, mas nós aqui nos Emirados diretamente não temos acesso aos jogos em Portugal. Portanto, era diferente até para o próprio Benfica, se a Liga Portuguesa, e o Benfica já teve os jogos na Abu Dhabi Sports, a Benfica TV já teve os jogos na Abu Dhabi Sports, mas agora não tem, pelo menos na última época não tinha. Portanto, se os jogos estivessem disponíveis no Médio Oriente, estivessem disponíveis na China, nem que fosse pelo Facebook, ou a China não tem Facebook, mas pronto, pelo YouTube ou pela plataforma. Pelo Facebook lá do sítio, que eles têm o seu Facebook, não é? Pelo Chinabook, pronto, qualquer coisa assim. Era uma oportunidade das pessoas terem um contacto direto com a nossa liga, terem um contacto direto com os nossos jogadores, terem um contacto direto com os nossos treinadores. E aí sim, numa condição, digamos que normal, com as coisas a correrem normal, fora desta circunstância do vírus, teríamos hipóteses de promover o nosso produto, mesmo que daí viessem críticas. Exatamente, e já agora, com essas críticas que podiam advir e que certamente vinham, dos estádios vazios, da pouca qualidade do jogo em alguns momentos, atenção, porque eu acho que a qualidade do jogo subiu em Portugal, neste momento, não estou a dizer com isto que se jogava mal antigamente, porque eu estou sempre a debater esse assunto e jogava-se muito bem, volto a dizer, nos anos 80, por exemplo, que é a década mais criticada, jogava-se muito bem. Um futebol diferente, mas jogava-se muito bem. Mas houve um período mau do futebol já nos anos 2000 e agora subiu a qualidade. Há treinadores como Carlos Carvalhal, como Ivo Vieira, como João Henriques, etc. Estou a dar apenas alguns exemplos para ninguém levar a mal, o Pepa, etc. O José Gomes, que têm um estilo de futebol e tentam praticar um jogo positivo, não é? E portanto a Liga nesse aspecto melhorou. Agora, os estádios em si, alguns deles, o pouco público, uma série de questões não são atrativas para uma transmissão televisiva, nomeadamente, aliás, o Miguel Ribeiro do Famalicão já tinha explicado isso, que muita gente de fora, quando via um jogo da Liga Portuguesa, às vezes via um bocadinho, já não queria ver mais, porque a imagem em geral não era bonita. Mas isto para pegar aonde? Eu acho que dessa situação da globalização poderia obrigar e levar a uma melhoria substancial e até por um awareness, como se diz lá fora, uma ideia global muito mais avalizada sobre aquilo que temos que melhorar para podermos ser competitivos e a nossa liga ser mais vista. Claro, sem dúvida. E repara, falaste aí do Miguel Ribeiro, que tinha estado já no Rio Ave. E o Rio Ave e o Famalicão são dois exemplos bons disso. Repara, o estádio do Famalicão, e eu conheço relativamente bem, vi lá muitos jogos, o estádio do Famalicão hoje tem uma cara completamente diferente. E não foi um estádio construído de raiz, ou sequer reconstruído, podemos dizer assim, mas com a criatividade e a inteligência das pessoas que dirigem neste momento o Famalicão, nomeadamente... Também jogam futebol, pronto, com uma ideia de futebol atrativa, não é? Se reparares, os topos estão tapados, tem uns banners com publicidade, portanto houve pintura no estádio e de facto também as pessoas voltaram a visitar o estádio do Famalicão e tudo aquilo é trabalho que pode ser feito e nem é sequer preciso construir um estádio novo, muito menos um estádio à lá de 2004. Portanto, as coisas podem ser feitas. O Rio Ave, por exemplo, filma os jogos no sentido contrário, ou seja, normalmente a câmara 1, a câmara principal, está na bancada oposta à bancada central tapada, ou seja, tudo isto, se houver um pacto de regime, há muita coisa que pode ser feita e que mesmo sem um investimento muito avultado, porque obviamente é complicado construir estádios de raiz, podem-se alterar as coisas. Agora, depois também temos problemas às vezes a nível dos relevados, porque isto é recorrente também se falar sobre isso, a falta de infraestruturas. Há clubes, porque quando se fala do orçamento, normalmente pensa-se nos jogadores, porque os clubes que têm menos bilhetes, também que está aqui o Afonso Tavares a dizer, preços dos bilhetes, qualidade dos relevados, há realmente aqui coisas que... E depois aquela questão que já falaste, da centralização dos direitos televisivos também, que para a Liga como um todo poder crescer, não? É 360, ou seja, há uma visão de 360 graus que tem que estar em cima da mesa para se perceber que há várias coisas que precisam de melhorar e não é necessariamente construir estádios tipo 2004, não é necessariamente isso. Há várias coisas que se podem melhorar. Olha, o próprio Leixões também pôs uns contentores, há quem critique, mas pelo menos tentou-se fazer alguma coisa, tentou-se tapar ali algumas partes do estádio que não estavam em tão boas condições. Portanto, há coisas que se podem fazer, independentemente depois de haver crítica, de haver pessoas que não gostam tanto ou que não concordam, mas há coisas que se podem fazer para alterar um pouco
tudo aquilo que temos para melhor. A questão dos relevados também é uma questão que me parece importante, porque, como tu disseste bem, nós temos treinadores de qualidade, nós temos jogadores de qualidade e às vezes não temos relevados de qualidade. E isso porquê? Porque há clubes que têm dificuldades para terem campos de treino para treinarem durante a semana. Sabemos isso também é público. Portanto, estás a ver, esse é, a meu ver, uma das coisas, entre muitas outras, que tem que se olhar, e tem que ser cada clube por si, obviamente, mas o próprio futebol português tem que olhar para isso. Claro. Acho que a seguir a isto e durante para o bem de todos, não é? Tem que haver um plano de requalificação em que se procurem proporcionar condições mínimas a cada clube para de facto que o espetáculo em si, o produto que temos em si, melhore e com isso torna-se mais vendável. O futebol português, e neste caso eu digo futebol português, estou-me a referir à Liga, porque o futebol português é outra coisa, o futebol português a nível de jogadores, a nível de treinadores, é de facto para mim entre os melhores do mundo. Agora, a nossa Liga de facto não é sequer entre as 5 melhores da Europa, como todos sabemos, mas também não é a pior Liga do mundo. Não é a pior liga do mundo e tem muitos pontos de interesse. Agora, precisamos é de potenciar o bom que temos e tentar de alguma forma corrigir o que de menos bom temos. E se há coisa em que nós portugueses somos bons, é arranjar soluções. E aí também acho que estamos entre os melhores do mundo, é a minha opinião, que vivo aqui com gente de muitos sítios. Nós estamos entre os melhores do mundo a arranjar soluções para qualquer coisa. Desenrascados somos, se bem que às vezes o desenrasque leva-nos a desenrascar e a não resolver, mas de qualquer maneira... O nacional desenrasca-se. Exatamente. Às vezes só desenrasca e não resolve, tipo, já está, e não se vai ao fundo da questão, não é? Mas é verdade, o português tem essa capacidade e é pena que muitas vezes a gente não se centre no bom que tem, se centre só no mau e não pegue no bom que há para crescer daí. Aliás, concordo aqui com o que estava a dizer o Rui Pedro também, que não há evolução em qualquer negócio sem investimento. Portanto, tem que existir investimento e tem que, acima de tudo, se perceber onde é que tem que se investir, e a questão da centralização dos direitos, para mim, é absolutamente primordial como alavanca para todo o resto, e enquanto não o fizermos, eu continuo a usar a mesma expressão. Somos o homem que vai de carro na autoestrada em sentido contrário e acha que ele é que está certo. Portanto, temos que mudar rapidamente esse paradigma. Ora bem, avançando... A formação a nível dirigente também parece importante. Sim, porque imagina também está... Avança a questão dos direitos de transmissão e há mais dinheiro distribuído pelos clubes. Ótimo, mas temos sempre o mesmo problema também, a gestão desses recursos. Porque, apesar de a assimetria para os grandes ser enorme, o facto é que as receitas também têm evoluído nos clubes pequenos. O dinheiro que a Sport TV hoje dá é maior do que o que dava há 10 anos ou 15 anos atrás. O problema é o gap, não é? É larga distância. E sempre a gestão, porque repara, se tu tiveres 1 milhão e gastares 2, é um problema, e se tiveres 5 e gastares 10, é um problema ainda maior. Portanto, é nesta o balanceamento entre receitas e despesas e principalmente a forma como se aplica o dinheiro, mais infraestruturas, mais estruturas e menos pensar só nos jogadores e nessas coisas, creio que também é importante. Ora, olhando para o resto das primeiras páginas, ainda no Jornal A Bola, há aqui a questão de novos sucessos ao plantel, deram todos negativos no Sport Lisboa e Benfica, isto na Bola, mas no Record diz que no Futebol Clube do Porto há um jogador infectado no plantel de Sérgio Conceição, Covid-19 ataca no Dragão, vistorias decorreram ontem, devem ser usados mais de metade dos estádios, o sindicato quer seguros de vida para os jogadores, como já aqui falamos, entretanto, Pinto da Costa, desejamos jogar e lutar como sempre, afasta título na Secretaria, Presidente do Futebol do Porto, certeza, faça um eventual fim, tanto quanto sei vi em França, primeiro lugar dá direito a título de campeão, diz Jorge Nuno Pinto da Costa no Record, que é também citado no Jornal A Bola. Terminar o campeonato imediatamente seria positivo para o Futebol do Porto, mas queremos jogar. Já no Jornal do Jogo, em relação a estas questões, plantel em estágio até ao final da época no que diz respeito ao Sporting Clube Braga, e depois Pinto da Costa explica por que razão é importante completar os jogos em falta. Vamos olhar aqui para mais algumas questões, por exemplo, Vinícius do Benfica na boca do Lobo, o Wolverhampton tem 60 milhões para dar pelo brasileiro se Jiménez sair, Manchester United está muito atento aos dois avançados, retoma da Premier League será decisiva para o negócio. Elton Leite preso por 15% do passe, Renato Sanches, Nelson Semedo e Guedes querem voltar à luz para ganhar títulos, rejeitado recurso portista no caso dos e-mails, juiz acionista do Benfica SAD mantém-se. Em relação ao mercado, ainda dizer também
que Corona é hoje falado na imprensa como o possível alvo do Sevilha, de Lopetegui, tanto no jornal O Jogo, Lopetegui quer levar Corona, como no jornal A Bola, exatamente a mesma coisa, Lopetegui namora Corona, é um extraordinário jogador, diz o treinador de Sevilha e ex-treinador de Futebol Clube do Porto. Ou seja, como também já falamos aqui, o mercado continua em ebulição e fala-se em valores destes, 60 milhões, 70 milhões, mas com aquele mas por baixo, dependendo do que é que vai acontecer na retoma das ligas, como a Liga Inglesa, para existirem estes investimentos, mas de resto, olhando para Vinícius e o que tem sido o seu rendimento e próprio Corona, são jogadores que naturalmente estarão no radar de clubes com outro poderio financeiro. Claro, agora a questão vai ser em relação aos valores que vão ser oferecidos, porque antes do início desta crise poderiam estar cotados a um determinado valor e agora com esta paragem e tudo que pode vir aí, o valor pode e vai seguramente ser menor, creio eu. A Liga Inglesa tem sido de alguma forma um bom mercado para nós, não é? E até a própria promoção do Wolverhampton, que é uma equipa extremamente portuguesa, tem sido também um bom mercado, uma boa montra para nós, para o nosso mercado do futebol. Agora também depende muito do que vai acontecer lá, porque a Liga Inglesa, por um lado, é que tradicionalmente tem maior poder de compra, mas também neste momento, tendo em conta a situação que estamos a viver, é das ligas que está, em termos de receitas, a sofrer mais na pele a paragem das competições e não sei em que estado é que isso vai deixar os clubes. Por outro lado, temos os famosos investidores, não é? que vêm de diversas paragens e que também aí podem ter um papel decisivo, não é? Naquilo que vão ser os investimentos. Eu conto que os investimentos não sejam de todo tão altos como eram antes. Mas ainda assim acredito que os clubes portugueses possam e provavelmente precisam seguramente de fazer algum encaixe significativo e sim, o Vinícius, o Corona no Porto e o Vinícius no Benfica são dois jogadores que devem ter de facto bastante mercado, penso eu. Ora bem, no Jornal do Jogo, japonês conta a escolha do Foco do Porto, a evolução e deixa promessas. Nakajima faltam os golos, diz o próprio. Ainda no Benfica, Pizzi tem janela para atacar a Bruno, que não é fácil, mas diz o Jornal do Jogo que o recorde de 32 golos numa época de Bruno Fernandes no Sporting estão ao alcance do médio e, portanto, está aqui também em alusão. No Jornal A Bola, não quero voltar muito velho, o Renato Sanches e a hipótese de voltar ao futebol português. No Sporting, trio convence Ruben Amorim, Batalha, Vendel e Giovane somam pontos. Ainda uma entrevista ao Presidente do Nacional da Madeira, Rui Alves, que diz que este é o tempo de os dirigentes provarem que são líderes. Vou para o recorde, para pegar aqui num tema que tem a ver com o Sporting. Além de Mihailovic enviar cartas rogatórias à Justiça, continua o braço de ferro entre o treinador sérvio e o Sporting, tendo em conta o que o Sporting devia pagar, no entender do treinador, e que não pagou, e o Sporting que acha que já pagou tudo. O Sérvio avança com recurso sobre a indemnização para o TAD, mas vou pegar aqui numa questão. André Bernardo e a polémica da venda da SAD é uma decisão dos sócios do Sporting e cadeiras verdes a trabalhar para que seja uma realidade até 2022. Mas nesta questão da venda da SAD do Sporting tem sido muito aventada, muito falada, que o futuro do Sporting, e seria o primeiro dito grande a ir por esse caminho, passa por uma situação tipo Manchester City ou algo do género. Obviamente a decisão final será dos adeptos do Sporting, dos sócios, não dos adeptos. O que é que te parece? Achas viável, dentro da estrutura do futebol português, da cultura do futebol português, da cultura dos adeptos dos ditos três grandes, que se vá por este caminho? E que realmente poderia, para o Sporting, representar, se fosse um investimento como o do Manchester City ou do Newcastle, que se avizinha ao outro, poderia realmente alavancar o Sporting, trazendo também uma série de problemas que já sabemos que o investimento traz sempre, não é? Portanto, qual é a tua ideia sobre isto? Acho que é perigoso e delicado. No contexto do futebol português e no contexto de um clube como o Sporting, é perigoso e delicado. Porque o futebol português neste momento não é o futebol inglês em termos de visibilidade. As pessoas que investem no futebol inglês têm logo ali, estão na mesa dos apostadores, não é? Dos grandes apostadores. O futebol português a nível da nossa liga não tem de facto essa dimensão. Portanto, aí colocam-se várias questões. Quem é que vem fazer o quê? Com que percentagem vai ficar na SAD? Com que percentagem vai ficar na SAD? É muito complexo e quando se diz a decisão está na mão dos sócios, sejam do Sporting, seja de outro clube qualquer,
Obviamente que sim, porque o clube é dos sócios e a SAD, enquanto for do clube, também de alguma forma é dos sócios, mas é preciso ter muito cuidado porque há muitos mecanismos a nível daquilo que é a compra das ações e depois operações financeiras um pouco complexas para os leigos como eu da área financeira. É preciso ter muito cuidado com o que se vai fazer e como se vai fazer. Porque às vezes é preferível dar um passo atrás, reestruturar e esperar mais alguns anos para depois estar em condições de competir ao nível, neste caso, dos outros 2 clubes grandes, do que estar a embarcar em aventuras que podem não ter retorno. É como te digo, é perigoso e é delicado. Não digo que não se faça, pode ser feito, há muitos clubes que o façam, mas é preciso ter muito cuidado, principalmente como se vai fazer isso. Como se vai fazer isso? Porque é um passo que tem é que perceber dás o que passo à depois de frente passarem, e não dás mais o passo atrás. exatamente. Não é a mesma coisa, ou seja, os sócios a partir que vão por esse caminho podem realmente entrar num caminho positivo, mas não é a mesma coisa atual ou este Sporting, né? Ou outro clube qualquer. Porque em algumas circunstâncias, tu estás a falar de uma SAD de um clube, tu não estás a falar de uma coisa que é tua. Mesmo que o clube seja o teu, o clube que tu torces, não estás a falar de uma coisa que é tua. Porque a SAD já não é do teu clube, é de uma pessoa qualquer, ou de um grupo empresarial. Sim, e o sócio está muito limitado naquilo que é a sua intervenção, não é? Para não dizer limitadíssimo. Claro, e repara, eu defendo, mas sempre defendi, o futebol profissional deve ser gerido de forma profissional, ou seja, deve ser gerido de forma racional. Não deve ser movido a paixões. Porque a paixão é muito boa para ser força propulsora, para nos empurrar, mas para nos dirigir, não. Porque senão vamos contra os postes, porque lá está, é a cegueira de querer ganhar, a ânsia de querer ganhar a todo custo, e as más decisões sucedem-se, e eu creio que muitos dos problemas do futebol português, e há pouco falávamos da questão da centralização dos direitos de transmissão em relação às receitas que isso poderia trazer a resolverem o problema. De facto, eu também acho, e penso que foi o Eduardo Padeiro que comentou isso, eu também acho que, como te disse anteriormente, que não é isso que vai resolver tudo, é também a forma como aplicamos o dinheiro, porque na gênese de muitas das nossas SADs em Portugal, criaram-se as SADs porque, ok, na altura era necessário para a Liga criarem-se essas SADs, mas muitos dos maus hábitos que vinham de gestão de clubes antes das SADs mantiveram-se durante a formação das SADs e depois. Ou seja, e isso também provou-se que não foi um bom caminho, porque o associativismo está na gênese dos clubes e o associativismo é importante a nível de agregação social, de sentimento de pertença. O associativismo para mim faz todo o sentido. Agora, quando se trata de futebol profissional, é preciso haver racionalidade, a meu ver, e profissionalismo na gestão, porque quando estamos a gerir muito dinheiro, convém que quem está a gerir esses valores tenha capacidade para o fazer, tenha condições para o fazer e não embarque em loucuras, não embarque em aventuras, porque sabemos historicamente também o desastre que isso é. Portanto, eu não sou contra investidores, nem sou contra SADs. Agora, cuidado é como é que se fazem as coisas, porque depois aparecer alguém com massa de notas e vamos a isto, uma vez que se entra nesse comboio, depois não se sai mais. Eu estava, além o Rui Pedro estava aqui a contribuir mais uma vez com comentários muito assertivos, mas estavas a falar e eu estava-te a ouvir, mas não consegui deixar de sorrir e estava a tentar não me rir porque vi um comentário do Rui Pedro sobre o mercado que era de Dumbiá e ele diz que quando o Dumbiá está associado às Juventus, como eu digo no meu programa, nem no Fofó jogava. E é verdade que esta semana nos vários jornais italianos apareceu a questão de Dumbiá e a dizer que até tinha sido Sissoko disser às Juventus para contratar Dumbiá e realmente, pronto, mesmo em Itália as pessoas depois acabaram por perceber que realmente se calhar não era propriamente um jogador para as Juventus, só que ele tinha feito este comentário e eu estava a acabar de o ver. Portanto... Há falta de notícias, não é? Como não há competição ainda a decorrer, há falta de notícias. Então qualquer declaração de qualquer jogador pode Sim, levar... Sim, só que é amigo do Dumbiá, portanto claro, eu também não, isso claro. em parte percebe-se perfeitamente. Claro. Agora, daí até a Juventus contratar Dumbiá, digo eu, não é? Atenção, digo eu, porque
Já não vi é coisas mais impossível. estranhas. Não é Já vi impossível. coisas mais estranhas. Sim, Ora bem, sim. 15 de maio é uma data negra no futebol português, que convém que nunca seja esquecida, é daquelas coisas, eu pelo menos sou daqueles que é para esquecer, eu acho que é para lembrar, tal como o 11 de setembro, numa outra dimensão, que tem a ver com o ataque à Academia de Alcochete, faz 2 anos, e, portanto, o Jornal do Jogo fala disso, da mega acusação à palmada na mão, ou seja, passou-se de acusações de terrorismo para uma situação em que há arguidos que podem provavelmente escapar apenas com multas. Acórdão vai ser lido no dia 28, caso não haja pedido de prova complementar, e não entrando, até porque eu não gosto desse âmbito na quarentena da bola, mas também não fujo à atualidade nem àquilo que é notícia, e faz 2 anos, e é mais por aqui, ou seja, de o futebol português não esquecer este momento negro, e que tudo faça, o futebol e a justiça, para que tenha sido isso, um episódio e nunca mais, não é? Como se costuma dizer. Sim, a justiça, o que é da justiça, eu não conheço o processo por dentro para perceber exatamente quem fez o quê, mas obviamente que é claro que alguém fez alguma coisa, não é? Alcochete aconteceu, foi gravíssimo. Os jogadores de Sporting foram ameaçados e agredidos, e os jogadores e o staff que lá estava. É de facto um momento muito negro para o Sporting. Há quem diga que é o momento mais negro da história do Sporting. Não sou sportingista, não sei, mas acredito que sim. É seguramente para mim um dos momentos mais negros do futebol português. E como te estava a dizer, independentemente daquilo que a Justiça vai decidir, não é por aí que me guio. Eu creio é que em termos de justiça desportiva tem que haver uma decisão forte em relação às pessoas que forem acusadas ou que forem encontradas como culpadas daquilo que sucedeu. E quando eu digo uma decisão forte, é afastar essas pessoas do futebol. E isto vale para Alcochete, na minha opinião, Remo, e vale também para outros casos de corrupção no futebol português. Quando alguém é encontrado como culpado, fora do futebol. E depois o que acontece com a justiça, não entro por aí, eu não sou advogado, não sou juiz, pronto, claro. A justiça o que é da justiça, façam como entenderem. Agora, para mim, quem é encontrado a prevaricar no futebol tem que sofrer sanções graves. E, no limite, fora do futebol. Porque se não fizermos isso, para além de continuarmos a degradar o futebol, não damos oportunidade às pessoas de bem, e são muitas, e eu até acho que são a maioria, de poderem estar no futebol e estarem bem no futebol, das famílias irem ao futebol, de não haver receios, não haver medos, não haver climas de tensão, e as pessoas possam desfrutar de um jogo de futebol, possam desfrutar do convívio com os adversários, porque não? Vai-se visitar um clube ou uma determinada cidade e as pessoas conviverem sem ser preciso aqueles aparatos policiais que parece que estamos num cenário de guerra. Todas estas coisas passam muito por aí. Por a nível da justiça desportiva, haver uma mão firme naqueles que forem considerados de facto culpados fora do futebol. Porque depois também as claques pagam por isso, e eu comparo as claques muito às redes sociais. As redes sociais também têm muita má fama. Para mim, as redes sociais são excelentes. Depende daquilo que nós lá colocamos e depende daquilo que nós lá vemos. E nós temos o poder de escolher o que lá colocamos e o que vemos. As claques é a mesma coisa. As claques têm escolha de fazerem aquilo que é o que supostamente a fundação das claques preside, que é as claques apoiarem os clubes de uma forma diferente, mais criativa, com cânticos, com tarjas, com coreografias, ou as claques enverdarem pelo caminho da violência, ou pessoas dentro das claques enverdarem pelo caminho da violência. Portanto, tem vantagem para toda a gente, inclusive para as próprias claques, que as pessoas que forem encontradas culpadas em situações dessas, saiam do futebol, dediquem-se a outra coisa qualquer e deixem-nos estar sossegados a desfrutar daquele que, pelo menos para mim, e provavelmente para muitos de nós, é o melhor espetáculo do mundo. Deixem-nos estar sossegados. Portanto, eu creio que nesse aspecto, mais do que a questão da justiça em si, é aquilo que em termos de justiça desportiva vai acontecer na sequência da decisão judicial de pôr essas pessoas fora. Sem dúvida, totalmente de acordo. E por falar em espetáculo, nada melhor que fizermos a transição disto e da revista de imprensa nacional para a internacional e falar de Lionel Messi, porque Lionel Messi dá hoje uma grande entrevista ao Sport e também ao Mundo Deportivo, os jornais desportivos sediados na Catalunha, precisamente. Destaco aqui algumas das declarações. Ele diz que o confinamento foi duro, mas que acabou por ser muito importante para estar com a família, mais tempo que aquilo que era normal. Fisicamente está bem, treinou em casa todos os dias. E ele crê que serviu para ele e para os seus companheiros estarem minimamente em forma. E ele diz que toda a gente tem a sua opinião
mas que a dele é que teve a sorte de jogar na Champions todos os anos. Isto tem a ver com o facto daquela velha questão sobre o melhor do mundo. E depois ele diz aqui duas coisas, Pedro, que é nisso que eu vou pegar. Ele diz, talvez Setien se fez entender mal ou explicou-se mal. Não podemos ganhar a Champions jogando exatamente igual como estávamos a jogar antes do confinamento. E depois disto também, deixa uma mensagem à Liga, que ele gostava que os jogadores estivessem separados das famílias, que não estivessem separados das famílias para as concentrações. Ou seja, Messi, que é Messi, não é? Fala aqui em duas coisas. Primeiro, não se vai poder jogar o mesmo futebol que se jogava antes do confinamento. Portanto, já aqui uma análise que me parece muito, muito pertinente. De um jogador deste gabarito, que o futebol não é o mesmo, como falámos há pouco, ou que não vai ser o mesmo, e que não se pode criar a expectativa de que, por exemplo, o Barcelona vai ter o mesmo nível de qualidade que tinha antes da paragem, mas depois também diz isto, não quer a separação total entre os jogadores e famílias, até porque também, atenção, tem muita gente defendido que os jogadores devem ir diretamente de casa para o local do jogo. Portanto, há aqui uma série de questões, lá está, que também não vai ser consensual, e um dos melhores do mundo a dizer que não gostaria desta separação das famílias durante os estágios, né? Sim, eu creio que acima de tudo, e já falámos sobre isso anteriormente, o Barcelona passa uma fase estranha e eu sinto no Messi sinto-o um pouco enfastiado. Ele Tem falado mais para o normal, não é? Tem falado muitas vezes. Ele dá assim uns sinais cá para fora de que não está muito, muito satisfeito, que alguma coisa ali não está a agradar muito. E dá também sinais por esta entrevista, por aquilo que me apercebo, de eventualmente algum mal-estar, alguma coisa mal resolvida com o treinador. Obviamente que agora, depois desta paragem, vamos ter uma nova realidade a nível do estado em que estão as equipas. Há equipas que provavelmente, como estavam muito mal, até se podem apresentar um pouquinho melhor, talvez. E ele diz isso, ele diz que para o Barcelona até pode ser positivo. Eu estive a ler a entrevista, ele diz que pode ser positivo esta paragem, mas que ninguém pensa que o Barcelona vai jogar o que estava a jogar antes, e que talvez Setien se tenha explicado mal. Portanto, eu concordo contigo que há aqui também um pequeno recadinho, mais um interno. E depois sabemos também aquilo que tem acontecido a nível diretivo no Barcelona, sim, com demissões, com discussões públicas. A questão da Vidal também foi muito polémica. Aliás, com o Messi a cair em cima da Vidal publicamente também. Portanto, foram companheiros de equipa e agora a questão do diretor-jogador, e realmente é um Barcelona diferente, digamos assim. E quando eles começam a vir cá para fora, em praça pública, trocarem, como se costuma dizer, galhardetes, as coisas, lá está, no Real Madrid isso é mais normal, mas no Barcelona não é de facto normal, não é de facto comum isso acontecer, e até os próprios jornais da Catalunha estarem a dar à estampa esse tipo de coisas, não é muito comum. Eles normalmente terão os problemas, não é? Aquilo não será um mar de rosas, mas se os tinham, ou os que tinham, estariam a resolver dentro de portas, e agora está muito a vir cá para fora tudo, e de maneira difusa, é o treinador, é o Abidal, é o Messi, e é como te digo, o Messi, a sensação que tenho é que ele está um bocado cansado, um bocado farto daquilo. Não sei se é ou não, isso só ele poderá dizer, mas é a sensação que fico, não só desta última entrevista, como já de declarações públicas anteriores, que ele está um pouco cansado de tudo aquilo. Não sei se estará desiludido com a direção e com o caminho que o clube está a levar. Obviamente que ele é um dos melhores do mundo e jogou talvez na melhor equipa do mundo de sempre. E depois daí é difícil manter aquele nível de futebol, manter aquele nível de espetacularidade, e ele naturalmente pode se sentir frustrado por causa disso. Agora, mas sinto no mínimo muito desconfortável. Pedro, para terminarmos hoje, vamos ao L'Équipe. Como quem nos acompanha já sabe, eu seleciono sempre aqui algumas coisas do futebol internacional. Aliás, dizer que em Espanha o grande tema até é a Fórmula 1, porque Carlos Sainz Jr. vai para a Ferrari, e em Espanha faz-se uma enorme festa com isso, e é normal, por ser a Ferrari, por ser um piloto espanhol. Depois de Alonso, Carlos Sainz Jr. agora também em grande na Fórmula 1, mas no L'Équipe, porquê? Primeiro, dizer, a capa do L'Équipe é o fim de festa, e é o L'Équipe a explicar exatamente tudo o que acabou por acontecer entre governo, liga, federação, etc., para ditar o fim do futebol francês. Mas o destaque que eu quero pegar está no topo da página. Zubizarreta vai embora do Marselha, diretor desportivo de saída, e diz o L'Équipe que já não estavam bem as coisas entre André Vilas-Boas e o presidente, e que esta saída de Zubizarreta, que era, digamos, o grande elo de ligação
de Vilas Boas. Aliás, ele disse várias vezes que o Zubizarreta foi fundamental para ele aceitar o projeto do Marselha. Foi o treinador do ano na Liga Francesa, convém não esquecer isto, mas diz a equipe que esta saída do Zubizarreta vai ser a última gota no copo que já estava cheio e que André Vilas Boas vai mesmo sair, e que está de saída do Marselha, primeiro porque há clubes a investir forte, além do PSG, o Nice, por exemplo, vai investir fortíssimo, e André Vilas Boas entende que não há condições para fazer um trabalho, pelo menos, igual ao que foi feito esta temporada, e portanto parece que André Vilas Boas está na porta de saída, o que acaba por ser pena, porque o trabalho do Marselha foi fantástico e o Marselha vai voltar à Liga dos Campeões. Não? Sim, mas também é um clube que deve ser um clube bastante difícil de gerir também ali, porque o Marselha está sempre com sintomas de confusão. Portanto, não sei se para o Marselha, pronto, é uma decisão que eles poderão acatar ou não, mas eu creio que para o André é capaz de ser não estava boa, não estava boa. Entre o presidente e o André já há algum tempo para cá, porque o André também, quem conhece sabe que não deixa nada por dizer e gosta das coisas muito claras e quando não são, ele não pactua porque com isso. Repara, Remo, são perspectivas de carreira diferentes. Uma coisa é um André Vilas Boas que está a começar a carreira e que chega a um clube que até pode ser complicado e faz um trabalho para deixar marca, tudo bem. Outra coisa é um André Vilas Boas que já tem uma certa carreira com algumas conquistas, que já tem um determinado estatuto no futebol. Está num patamar, claro. E andar metido num clube que, apesar de ser um clube grande, não lhe oferece grandes garantias. Portanto, são contextos diferentes. Eu não sei, eu penso que para o André não é, tendo em conta as atuais circunstâncias no Marselha, não é de todo mal, de facto, sair e procurar outras paragens onde possa ter um maior respaldo, não é? Quase que mais lhe valia ir para o Lille trabalhar com o Luís Campos do que é um clube de outra dimensão, do que às tantas estar no Marselha com uma casa a arder, não é? E vai ser interessante seguir porque os principais jogadores do Marselha e os adeptos do Marselha, que atenção, não são brincadeiras, já deixaram claro que nem pensar que André Vilas Boas saia. Portanto, isto vai dar pano para mangas, porque me parece claramente que vai sair. E depois tem este facto curioso: André Vilas Boas já disse, até isso lhe permite olhar para isto de outra forma e não aceitar certo tipo de coisas, que a carreira dele está desenhada de outra forma. Se calhar de muitos treinadores, ele tem o objetivo de treinar no Japão, por exemplo, e na América do Sul, e portanto é isso que ele quer fazer como experiência como treinador, e permite-lhe, se calhar, ao contrário de muitos treinadores, olhar para isto de uma situação um bocadinho diferente. De qualquer maneira, Pedro, para fecharmos, nada apaga o trabalho fabuloso que André faz este ano no Marselha, tendo em conta precisamente Lyon, Lille, Nice, e estar no campeonato em que está o PSG, e o Marselha muito debilitado financeiramente, muito debilitado no mercado, e ficar no segundo lugar é o primeiro dos mortais em França, não é? Sim, sem dúvida. Bater o PSG é virtualmente impossível em França neste momento, não é? De facto, fruto do... Fez Leonardo Jardim isso uma vez e tão cedo não acontece, não é? Isso é mesmo Sim, assim. Lá está alguém a fazer, teria que ser um português, não é? Mas é muito difícil, é de facto muito difícil, porque é um poderio estratosférico. Agora, de facto, acho que o André fez um bom trabalho, deixa uma boa imagem junto dos adeptos do Marselha e em França no geral, mais um treinador português a fazer mais um bom trabalho, e era interessante, de facto, olha, era interessante vê-lo tanto no Japão como até eventualmente num Brasil ou numa Argentina, porque não uma Argentina, ir treinar um Boca Juniors ou uma coisa assim, ou o teu River Plate, eu sei que tu gostas muito do River Plate. Eu gostava mais, mas o Galhardo, eu sou amigo pessoal do André Vilas Boas, adoro o André e portanto nunca diria. Agora o Galhardo, enquanto lá estiver, é difícil, só ia dizer isto, é que é difícil os adeptos do River pensarem no treinador, porque Galhardo, se bem que eu também sou daqueles que acho que Galhardo já devia estar há muito tempo no futebol europeu num projeto diferente, apesar de eu ser do River e para mim é o melhor do mundo, mas acho que Galhardo fazia falta ao futebol europeu. Mas André Vilas Boas foi para o River, eu fico todo contente, isso não há problema nenhum. Sim. Sim, ou o Boca, porque agora está muito na moda o Brasil, mas também há ali uma Argentina ao lado que também pode ser interessante. Já tivemos o Pedro Caixinha também no México a fazer um bom trabalho. Portanto, estamos através do futebol a retomar os descobrimentos, digamos assim, a ir pelo mundo fora e conquistar mais valias para o nosso futebol. E é importante que o continuemos a fazer. Não tenho memória de haver um treinador português no Japão, pelo menos a nível de J-League não tenho memória, também poderia ser um mercado interessante para abrir, não é?
Temos um treinador português lá, o Rui Pedro Gaivotto, mas e na Argentina tivemos um treinador chamado Paulo Santos, que esteve lá a trabalhar agora no último ano, numa divisão secundária, mas foi o primeiro. Há portugueses em todo o mundo. Aliás, esta questão da diáspora, o José Gomes foi a pessoa uma das pessoas que me explicou isto, não aqui em direto, mas a falarmos um bocadinho. O José Gomes estava-me a dizer que para ele, por incrível que pareça, tem muito que ver com a gênese do povo português, de realmente, do tempo dos descobrimentos, de ir à procura e à descoberta e ter essa capacidade que ficou enraizada de se adaptar a qualquer contexto e de chegar e de rapidamente se ambientar, perceber a cultura de onde está inserido e ter sucesso. E, portanto, realmente é uma análise interessante. O que é certo é que os portugueses, jogadores, treinadores, dirigentes, para onde vão, adaptam-se e deixam saudades, e isso para nós é o que é importante. Eu já fui imigrante, tu és imigrante no futebol e tu também és, e portanto para nós é importante também destacar isto. Sim, eu acho que, por exemplo, o José Gomes esteve aqui pelas Arábias, no Al Tawoun, também teve uma passagem mais pequena pelo Ali, mas fez um trabalho fantástico no Al Tawoun e de facto essa capacidade de adaptação, aliado ao facto de termos treinadores muito competentes, obviamente, mas e a própria forma como os formamos também ajuda de alguma forma a isso, porque somos exigentes na formação e eu acho que dentro de determinados contextos isso é muito bom, mas para além da qualidade do treinador em si, essa capacidade inata do povo português, e tendo em conta a minha experiência como imigrante num país com imigrantes de muitos sítios diferentes, é de facto algo que nos pode levar muito longe, porque nós chegamos a qualquer lado e conseguimos encaixar de alguma maneira, trazendo aquilo que são as nossas ideias e as nossas competências, mas encaixar-nos, não entrarmos nos sítios e querermos mudar tudo à força, como acontece com outros povos que pronto, têm outro nível de exigência e de inflexibilidade e que depois muitas vezes acabam por não dar certo. Neste caso, os portugueses têm essa capacidade muitas vezes de se adaptarem e de conseguirem fazer bons trabalhos, mesmo em contextos muitas vezes adversos, como acontece muitas vezes. Em países incríveis, há portugueses a trabalhar em países que as pessoas às vezes nem imaginam e a fazerem grandes trabalhos. Pedro, obrigado, foi mais uma vez um prazer. Sexta-feira às 12 cá estaremos e o resto boa semana dentro da canícula aí dos Emirados. Um abraço para ti, Remo, e um abraço também para todos os que nos estiveram a ouvir e aqui estaremos para a semana, inshallah. Inshallah, e já sabem, além de sexta-feira ao meio-dia, este ponto de encontro com o Pedro Correia, podem também encontrá-lo e ao Leonardo Mataruma no Futebol das Arábias, o podcast semanal, que está disponível em várias plataformas de podcast, mas também na Quarentena da Bola todas as semanas, e podem segui-lo também por aí. Um grande abraço, Pedro, até para a semana. Abraço, até para a semana.